Sua mente mente, mas o seu corpo não. Já pensou em descobrir como uma pessoa funciona só pelo formato do corpo que ela tem? Olá, meu nome é Bruno Henrique, eu sou terapeuta holístico e esse é o Dinâmicas do Ser. Que cada pessoa é de um jeito, que cada pessoa tem seus gostos, que cada pessoa tem suas preferências, a gente consegue compreender muito bem isso, a gente visualiza muito bem isso, né, no decorrer do nosso dia a dia. A grande questão é entender por quê, né? Por que tal pessoa funciona melhor de um jeito, por que cada pessoa, outra pessoa funciona melhor do outro, por que essa pessoa tem facilidade nisso e eu tenho tanta dificuldade, por que coisas que eu tenho facilidade e o outro não tem, se de repente nós passamos pelo mesmo processo de educação ou se de repente a gente está no mesmo ambiente, tivemos a mesma formação, o mesmo treinamento, mas cada um parece que se dá bem melhor em uma coisa, enquanto que outros, né, nem tanto ou muito mal até certo ponto de vista em determinada situação. Isso tudo tem uma explicação e por incrível que possa parecer, essa explicação ela é possível de ser encontrada simplesmente pelo formato do corpo que cada um tem. E isso não tem a ver, pode parecer loucura, né? Mas quem já passou por uma análise corporal entende e sabe, né, do que a gente está falando. Se você ainda não passou, não perca seu tempo, né? Já marca aí a sua análise para você compreender o que move o seu funcionamento, tanto da sua mente como das suas dificuldades, né, diante aí do dia a dia. O que acontece é que todos nós, na nossa primeira fase, que vai desde a gestação até mais ou menos por volta dos 5, 6, talvez no máximo 7 anos de idade, é a fase de desenvolvimento de toda a nossa estrutura. Então não só o nosso corpo está se moldando ali, como também a nossa mente. E na realidade, por volta do ano de 1993, né, o Wilhelm Reich, não sei se é assim que pronuncia, mas o Reich, que era um aluno, né, do Freud, ele era, né, médico, né, e psicanalista também, ele começou a avaliar dentro dos casos, né, onde a psicanálise estava atendendo, o porquê que alguns casos não estavam tendo tanto sucesso ou porquê que depois de algum tempo alguns processos traumáticos, né, ou inibições ou questões que as pessoas tinham acabavam voltando. Isso intrigou muito o Reich e ele resolveu fazer um estudo sobre isso. Quando ele foi fazer esse estudo, ele até convocou várias pessoas que estavam, que já tinham sido atendidas através da metodologia, né, da psicanálise. A psicanálise ela tem seu mérito, né, mas ela não estava conseguindo resolver todas as questões. E isso intrigava. E quando ele começou a chamar de volta ou lidar com outros pacientes que traziam queixas, que traziam transtornos e dificuldades, ele começou a notar que, de repente, o que as pessoas falavam ou se queixavam era menos importante do que como essas pessoas falavam, né? E do porquê, né, que elas falavam. E isso vai além da expressão física, né? Porque a gente tem a linguagem corporal que é diferente da análise corporal. A linguagem corporal você pode perceber situações pontuais onde algumas expressões, microexpressões faciais, né, o jeito que a pessoa se comporta, circunstancialmente naquele momento pode sim identificar comportamento. Então, por exemplo, uma pessoa quando ela tá enquanto a outra fala, ela tá cruzando os braços, né? No fundo, ela tá demonstrando que ela não tá tão interessada assim em ouvir o que tá dizendo. Ela tá doida para que aquilo acabe logo, né? E vá embora dali, ao mesmo tempo que ela está se protegendo, né? Eu não quero dizer mais nada além, né, do que possa estar circunstancialmente sendo dito aqui. Então eu me fecho, né? Eu não quero mais me envolver nisso mais do que eu disponibilizo, né? Então isso é uma simples expressão, não é disso que nós estamos falando. O Reich ele começou a perceber que existia um certo padrão
no formato das pessoas em relação ao tipo de trauma que elas tinham. E aí foi muito legal que ele começou a perceber que existe sim uma relação entre o tipo de trauma que a pessoa tem e o formato do corpo da pessoa em relação a esse mesmo trauma. Então, simplificando aqui, ao longo de vários anos de estudo, uma contribuição aí incrível, ele começou a perceber então uma relação existente entre os mecanismos de defesa que a nossa mente tem para nos proteger, né, daquilo que nos traz dor, e as couraças físicas, né, musculares, né, energéticas, digamos assim, que o corpo se molda para poder conter ou para poder proteger a mente daquilo que traz essa dor. Então, o Reich ele trouxe o que nós chamamos de traços de caráter, né? E os traços de caráter, no fundo, são os mecanismos de defesa que a mente desenvolveu no momento em que a própria estrutura do ser, né? Imagina quando criança passando por vários processos traumáticos que podem ser ou processos sequenciais, né? Que que eram contínuos, ou mesmo processos traumáticos bem pontuais, bem intensos, né, que faz com que o corpo, né, a nossa mente reaja de alguma forma para, né, sobreviver, inclusive, àquela mesma dor. Então, os traços de caráter são mecanismos de defesas para poder proteger de algo que é muito ruim, ao mesmo tempo que cria uma forma de lidar com aquele mesmo processo. Então, mais tarde um pouco, esses estudos do Reich, inclusive, foram melhorados, né, e ampliados, né, por Alexander Lowen, né, que ele pegando essa base que o Reich deu, né, as terapias, né, os processos, né, terapêuticos com esse conhecimento do Reich avançaram bastante, foram assim, decisivos de compreender só pelo jeito que a pessoa, então passou a preocupar menos com o que falava, ou seja, com o que a mente ia inventando, porque a gente tem várias histórias para justificar os problemas reais que a gente tem. Ele começou a perceber que por trás, então, daquele comportamento fisicamente estampado, estavam ali as características que de alguma forma escondiam a real dor que a pessoa tinha, ao mesmo tempo que trazia também para ela grandes habilidades de lidar em determinadas situações, buscando então a sua sobrevivência. O Lowen, depois disso, ele ampliou muito mais e inclusive até certo ponto até simplificou um pouco mais esse conhecimento, onde hoje nós, né, lidando em grupos de 5 traços de caráteres, né? O Reich, ele, né, no livro mesmo original, né, a análise do caráter de Reich, a gente tem descrito mais traços de caráteres do que na realidade a gente convencionalmente vê por aí, né, dentro dos estudos. Mas ele distribuiu em 5 principais traços, né, como sendo os 5 principais mecanismos, né, de defesa da mente, né, do ser, ao mesmo tempo que nós temos 5 principais habilidades de lidar com o meio e com as circunstâncias para poder encontrar o nosso melhor. Então, o Reich ele é o criador da bioenergética e, além dele perceber que o corpo poderia expressar a defesa, né, mental em relação a esse trauma, o Lowen ele foi um pouco mais além. A bioenergética ele entende que, na realidade, o corpo seria apenas a parte física, visível da própria mente. Em algum ponto, corpo e mente, né, para o Lowen, são faces de uma mesma moeda, um mesmo funcionamento, de tal forma que trabalhar com o corpo também trabalha-se com a mente. E trabalhar na mente reflete no corpo. Hoje a gente tem a psicossomática, hoje nós temos várias outras contribuições, né, que juntam com esse conhecimento e temos uma ferramenta então incrível que possibilita esse diagnóstico e esse conhecimento. Então a análise do caráter, né, a análise corporal, ela consegue
através de uma técnica específica. Simplesmente a pessoa não precisa dizer nada, né? No primeiro momento ela não diz nada. Só com a análise do corpo nós temos como medir a quantidade e a intensidade de cada um dos traços que cada um de nós temos. E o funcionamento entre esses, ou os conflitos entre cada um desses traços, define então o que norteia o funcionamento da mente de qualquer pessoa. É muito interessante que com essa análise, antes mesmo que a pessoa fale alguma coisa, a gente já consegue dizer para ela como é que ela funciona, quais são as principais características, as principais habilidades, como também os maiores medos e os maiores conflitos, né? É impressionante porque tira bastante coisa da subjetividade que pode ter por trás das nossas buscas de autoconhecimento. Ou seja, não somos mais nós procuramos simplesmente em várias literaturas, né, tentando definir qual é as questões que nós realmente temos, ou mesmo a subjetividade de quem também analisa. No sentido de que muitas vezes não é sempre, mas pode acontecer que às vezes o próprio profissional, né, enquanto um terapeuta, ele pode projetar, né, ele pode projetar também as suas próprias dificuldades dentro das questões do outro, né, do cliente ou do paciente, né? E acaba que então não resolve, porque ele acaba transferindo os próprios medos, né, ou as próprias opiniões, digamos assim, as próprias dificuldades em relação ao próprio tratamento do outro. Então, quando a gente coloca o corpo em evidência, é muito legal e muito impressionante, eu sou muito fã disso, porque depois que eu passei, né, pela minha própria análise, né, onde o corpo realmente vinha dizendo, eu não tive mais como fugir, né, e como ignorar problemas, dificuldades, né, medos que mentalmente eu criava um monte de historinhas para poder fingir para mim mesmo que estava tudo bem ou que não era bem assim. Mas o corpo não. O corpo, se a mente mente, o corpo não mente. Então, o que é bom nesse processo? A objetividade do corpo é que vai nortear o processo terapêutico. Então, é muito eficaz porque a gente consegue tanto nos compreender, como também compreender os outros que estão ao nosso redor. Então, tem muitos pais que acham que às vezes os filhos têm problemas e, na verdade, é só o jeito que aquela criança, né, os filhos, eles têm de funcionar. E cada um vai ser de um jeito, e cada um deve ser o que precisa ser. Outro grande problema que a gente tem em relação aos processos terapêuticos é a ideia de que todo mundo tem que ser de uma mesma forma. E a gente costuma nomear essa melhor forma como sendo a forma mais saudável, a forma mais eficaz, mas isso ainda pode ser subjetivo ou simplesmente uma opinião de quem avalia isso como sendo melhor. Com a autenticidade que cada um tem, como ser único que cada um tem a sua forma única de funcionar, porque cada um vai ter uma mistura diferente desses traços, né, que no fundo vão também simbolizar necessidades que nós temos, né, e ao mesmo tempo habilidades onde a gente extrai o nosso melhor. Então, se alguém não brilhou em determinada área, quer dizer que o brilho dela está em outra. Então, às vezes, o ambiente que não está propício, ou nós mesmos estamos procurando o ambiente que não nos cabe. Então isso é muito confortador, porque tanto nos liberta para a gente deixar de tentar ser quem nós não somos, para ser o melhor do que nós temos condição de ser. Se você gostou, se você está interessado nisso, nós vamos falar então nos próximos vídeos quais são os 5 traços de caráter, como é que eles realmente se formam, funcionam, né? E eu tenho certeza que você vai se identificar bastante. Se você ainda não está inscrito no canal, não perca tempo, inscreva aqui, deixa aí o seu like, deixa nos comentários as suas dúvidas, né? As suas experiências.
e ative, né, a notificação para que você não perca a sequência. A gente vai elaborar uma sequência de vídeos onde a gente vai entrar em cada um dos traços. Não vou entrar aqui agora a nomenclatura e tudo para não ficar confuso, mas é muito conteúdo e vale muito a pena. Combinado? Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo.